Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos de todo o mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro Evolução em Dois Mundos, obra do autor André Luiz, o autor espiritual André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Nós estamos estudando nesse livro o capítulo 9, agora estamos no capítulo 9, Evolução e Cérebro, e hoje nós vamos tratar dos sentidos. Nós lemos no último episódio até a formação dos sentidos, onde tratamos dos sentidos que derivam do tato, né? Então, o sentido do olfato e o sentido do paladar, que são variações químicas do sentido do tato, que é a percepção através do toque, né? E hoje a gente vai tratar aqui de visão e audição, que são, vamos dizer assim, hoje os nossos sentidos, vamos chamar principais, né? Por onde a gente tem maior interação com o planeta, com o mundo ao nosso redor. Sigamos na leitura. Visão e audição. O sentido da vista, admiravelmente fixado, passa a permitir a constituição das imagens dos objetos na retina, segundo um sistema dióptrico particular, aperfeiçoando-se às células receptoras da luz, cujo impulso nervoso alcança as vias ópticas, transportando as imagens captadas até a profundez do cérebro, onde a mente incorpora as interpretações que lhe são próprias e analisa-as, plasmando observações para o arquivo da memória e da experiência. E a audição, alicerçando-se em órgão complexo, consolida-se no ouvido interno, protegido pelo ouvido externo e pelo ouvido médio, em que o tubo coclear, a dividir-se em 3 compartimentos, vai encontrar as células evoluídas dos órgãos de corte e as fibras nervosas do acústico, encarregadas de transmitir as vibrações sonoras que atingem o ouvido médio em estímulos nervosos, a saírem através do nervo auditivo na direção da mente, que realiza a seleção dos valores atinentes às sensações de tom, intensidade e timbre, estabelecendo em seu próprio favor vasta rede de reflexos condicionados, com expressão decisiva em seu desenvolvimento. Sob a orientação das inteligências sublimes, cada sentido se instala em organização especial, formada de vários aparelhos e implementos. Também o cérebro integral se organiza em lobos diversos com vasta margem de recursos para o futuro.
quando a alma é então nascente, em atividade instintiva na construção de seu próprio veículo, se erigirá em consciência desperta, com capacidade de utilizar as vantagens potenciais que a divina sabedoria lhe oferta. Por que é que eu falei que visão e audição são os nossos principais sentidos de relação? É só vocês prestarem atenção, por exemplo, nessa situação. Vocês estão ouvindo as palavras que eu estou dizendo através deste áudio, né? E esse ouvir as palavras faz com que você tenha que interpretá-las. Então você vai juntando as palavras vão formando frases, essas frases vão formando pensamentos e esses pensamentos vão gerando na sua memória a experiência desse acontecimento, que é ouvir esse áudio. Na medida em que isso acontece, a relação de transmissão de pensamento e intenções ela é mais intensa. É a partir da existência da audição que você consegue estabelecer os primeiros sistemas de comunicação, né? Que você consegue estabelecer a comunicação à distância, né? E é através da visão e da audição que você faz essa relação mais distante, mas também mais profunda. Então as distâncias podem ser maiores para que você compreenda o que a outra pessoa quer dizer. Então, se a audição não alcança, a visão alcança, por exemplo, um sinal aéreo, como uma fumaça, ou um sinal de fumaça, ou um sinal luminoso no ar, né? A audição é capaz de, por exemplo, você encostando o ouvido no chão, você consegue escutar coisas que estão ainda muito distantes de acontecer, você consegue pressentir essas coisas, né? Então esse desenvolvimento, principalmente da visão e da audição, ele está diretamente relacionado com a capacidade de abstração e de inteligência. Abstração no sentido de eu não preciso estar vendo para saber o que é. Você sente, por exemplo, o gosto de alguma coisa, você não necessariamente precisa estar vendo aquela coisa que você sentiu o gosto, mas você sabe o que aquela coisa é. Você pode não estar vendo, por exemplo, o estouro da manada, mas ao ouvir o estrondo desse estouro, você sabe o que é que vem pela frente. Então esses dois sentidos, eles nos despertam demais essa capacidade de interpretação e de raciocínio, no sentido de concatenar as informações que a gente está recebendo e encontrar nessas informações o que é que a gente precisa para ou nos defender, ou nos proteger, ou reagir de forma diferente em relação a isso, né? Esses dois sentidos, eles necessitaram que o processo de desenvolvimento do nosso corpo, o processo de desenvolvimento desses sentidos estivesse bem desenvolvido. Então é dentro de todo o reino animal que isso acontece. Se você tentar compreender, você vai ver que no caso ali dos vegetais, você tem um rudimento de tato, né? Você tem uma coisa muito mais tátil do que visão e audição. E é só nos animais que esse processo de visão e de audição pode ser desenvolvido. Então, cada reino tem a sua característica no sentido de o que é que precisa ser desenvolvido ali e como esse novo sentido vai me direcionar e vai me posicionar. Então, por exemplo, quando você diz que um morcego se direciona por um radar ou por um sonar natural, esse radar ou esse sonar natural está apoiado em cima da audição dele, né? Para que essa audição seja bem aguçada,
né? E quando você diz que, por exemplo, um pássaro de voo alto, como por exemplo uma águia, ela enxerga a sua presa lá do alto de onde ela está voando, essa relação está diretamente relacionada ao desenvolvimento da visão. E você vai planejar, né, no caso da águia ou do morcego, você vai raciocinar em cima dessa sua rota ou tomar decisões em cima dessa sua rota de acordo com o vai e vem dessas informações. Isso precisou ser desenvolvido para chegar aonde nós estamos, para chegar em nós, seres humanos, já desenvolvido, já preparado para receber as solicitações que a nossa inteligência faria. E isso acontece sob a orientação dessas inteligências sublimes, né, que vão construindo esses aparelhos. Eu não sei se vocês já chegaram a observar ou estudar, mas quando você estuda, por exemplo, esse sistema do aparelho auditivo com vamos dizer assim, 3 cavidades, né? São 3 cavidades diferentes. Então o ouvido externo que está ali do lado de fora, que você consegue tocar, que é a orelha, né? Que vai ali e capta os sons, transmite para o que a gente chama de ouvido médio, e desse ouvido médio para o ouvido interno, que é o ouvido que envia, por assim dizer, os impulsos elétricos que o cérebro vai interpretar, né, que a mente vai compreender o que é aquele som ou o que são aquelas palavras. No meio desse sistema está o nosso senso de equilíbrio, né? Existem canais ali com líquido que mantém a nossa sensação de equilíbrio. Então, que fazem com que a gente, por exemplo, ande em linha reta, né, com o corpo ereto, mesmo que a gente esteja numa descida ou que a gente esteja numa subida. Então, esses sistemas de compensação estão totalmente desenvolvidos ao longo desse processo, né? Então não é simplesmente ouvir, mas mais do que simplesmente ouvir, é ouvir e ainda por cima desenvolver, por exemplo, a capacidade de equilíbrio que está ali no labirinto. Estes órgãos são cruciais, né, para a nossa relação com o outro, para a nossa relação com o próximo, né? Então, visão e audição são os órgãos que mais a gente se utiliza para fazer essa relação com o próximo. É muito comum que através da visão a gente faça um pré-julgamento de com quem a gente está falando ou quem é essa pessoa com que está se relacionando comigo. E quando os meus olhos me enganam, os meus ouvidos, ouvindo o que essa pessoa tem a dizer, a forma como ela se expressa, a maneira como ela age, vai fazer com que eu também saiba com quem é que eu estou lidando, né? E aí muito do meu pré-julgamento, muito do meu preconceito está relacionado aos órgãos da visão e da audição, que é a maneira mais direta, né, que a gente tem de se relacionar um com o outro, né? E é exatamente por esses órgãos que a gente comete também os nossos maiores deslizes, né? Então a gente precisa, ao mesmo tempo que valorizar muito a visão, a audição e os nossos cinco sentidos, também perceber quando é que estamos fazendo mau uso desses 5 sentidos, no sentido de pré-julgar o nosso próximo, de avaliar o nosso próximo dessa ou daquela maneira, por conta daquilo que estamos vendo ou daquilo que estamos ouvindo, sem dar a ele a oportunidade de realmente se manifestar. Sigamos na leitura. Microcosmo prodigioso. Com o tempo, a direção espiritual da vida consegue, enfim, organizar com mais eficiência o sistema nervoso autônomo, regulando e coordenando as funções das vísceras, estruturando-se desse modo primorosamente a
inervação visceral aferente e eferente, e os centros coordenadores, os sistemas simpático e parasimpático e as fibras pré e pós-ganglionares de Langley, com os neurônios a edificarem vias eletromagnéticas de comunicação entre o governo espiritual e as províncias orgânicas. Em todos os ângulos do cérebro, esse microcosmo prodigioso, células especiais permanecem sob o controle do espírito, assimilando-lhe os desejos e executando-lhe as ordens no automatismo que a evolução lhe confere. Desde o grupo tectobulbar das fibras pré-ganglionares, saindo com os pares cranianos, tecidas com neurônios no mesencéfalo, protuberância e bulbo, e incluindo os núcleos supraóticos, paraventriculares e a parede anterior do infundíbulo até o grupo sacro, com neurônios localizados na medula sacra, nervos especiais funcionam como estações emissoras e receptoras, manipulando a energia mental projetada ou recolhida pela mente em ação constante nos domínios da sensação e da ideia, em conexões e trajetos que a ciência do homem mal começa a perceber, atuando nos demais centros do corpo espiritual e nas zonas fisiológicas que os configuram no veículo somático através de circuitos reflexos. No diencéfalo, campo essencialmente sensitivo e vegetativo, parte das mais primitivas do sistema nervoso central, o centro coronário, por fulcro luminoso, entrosa-se com o centro do cerebral, a exprimir-se no córtex e em todos os mecanismos do mundo cerebral e, dessa junção de forças, o espírito encontra no cérebro o gabinete de comando das energias que o servem como o aparelho de expressão dos seus sentimentos e pensamentos, com os quais, no regime de responsabilidade e de autoescolha, plasmará, no espaço e no tempo, o seu próprio caminho de ascensão para Deus. Uberaba, 12 de fevereiro de 1958. Esse microcosmo prodigioso que o André Luiz se refere e todos esses nomes que ele deu e que é difícil de explicar para vocês sem uma imagem. Então, eu sempre aconselho, nesse caso aqui, a buscar cada um desses itens, né, na internet, num livro de biologia e de anatomia humana, para encontrar do que é que ele está falando. O que a gente precisa gravar aqui é que o cérebro em si, aquela figurinha que você está com ela na cabeça ali, raciocinando a respeito de como é o cérebro, que é aquela massazinha cinzenta toda cheia de risquinhos e circunvoluções, né? Ele realmente tem um contato direto, né? As células que estão ali, os neurônios, têm um contato direto, né? A substância negra que está ali dentro do cérebro, que chamada de substância nigra, né? Ela está ali em contato direto com as potencialidades do espírito ali encarnado. Mas ela não dá como que uma palavra final ou como que uma interpretação final. É como se a vontade do espírito, ao ser transmitida para o corpo, ela fosse sendo
transformada. A energia espiritual do espírito, que está representada ali na vontade que ele tem, na sua interpretação da vida, nos seus valores morais e espirituais, né? Mas essa vontade que é imaterial, ela, para se expressar, ela precisa passar por, vamos chamar assim, por filtros de transformação ou por geradores de transformação que vão transformando aquilo que é força espiritual em algum tipo de força mais materializada. E na medida em que isso acontece, é preciso que o cérebro tenha, vamos chamar assim, acessórios, órgãos acessórios ao seu redor, né? Então, é nesse sentido que ele fala, por exemplo, dos núcleos supraóticos que estão ligados à visão, né? Ele fala dos neurônios, ele fala do bulbo, ele fala a gente já viu aqui da epífise, ele fala de glândulas de Langley, né? E todo esse sistema que está ao redor do cérebro, né? Todo esse sistema ele é constituído para que a química e os pulsos elétricos no nosso organismo traduzam aquilo que é a vontade do espírito. Então, quando ele fala, por exemplo, de sistema simpático e parasimpático, basicamente a gente está falando da química do nosso organismo, de todos os hormônios, de todas as substâncias, de todas as enzimas que são dispensadas na nossa circulação e fazem com que outras áreas do corpo ajam dessa ou daquela maneira, né? Só que isso está partindo da mente do espírito, isso está partindo do espírito, que é o grande governante desse cosmo que é o nosso organismo, e esse microcosmo prodigioso, por isso que ele está chamando de microcosmo, ele está basicamente ali na cabeça. Todos esses itens e esses órgãos que ele cita, como o mesencéfalo e por aí vai, estão ali dentro da caixa craniana até ali a altura do pescoço, né? E a própria medula, né, que corre pelo centro da nossa espinha dorsal, ela representa ali o fluxo energético desse espírito que está comandando esse corpo e agindo dessa forma. Então, as emoções como, por exemplo, raiva ou desejo, as emoções como, por exemplo, amor ou esperança, elas vão ter reações no nosso organismo, elas vão representar algum tipo de confiança ou desconfiança dentro do nosso organismo, que vai se expressar com a manifestação muito provavelmente muscular do nosso, por exemplo, do nosso coração, ou a contração do nosso abdômen, ou aquela sensação de frio e desconforto na região da nossa barriga, no nosso abdômen, por conta às vezes da ansiedade ou do medo, né? E isso, quem é que está presidindo essas reações químicas que a gente percebe? Não é a química que provoca o medo, mas é o medo que provoca a química. Não é a gastrite que provoca a ansiedade, mas a ansiedade que provoca a gastrite. Então, essas irritações, essas inflamações que o nosso organismo vai tendo, o corpo, por exemplo, ele fica eriçado, mas ele nem sempre está eriçado, né? Está arrepiado por conta do frio. Ele tem outras razões para estar arrepiado. E essas emoções que estão ligadas a esse arrepio, elas estão aparecendo no corpo físico por conta da emoção que provocou ele. E não é o arrepio que provoca a emoção, é o contrário, é a emoção que provoca o arrepio, né? Então a gente precisa entender e compreender essa direção do impulso, né? O impulso, ele nasce no espírito, na vontade do espírito, nas falhas do espírito. Por exemplo, você ter um pensamento egoísta vai gerar em você reações
sociais, por assim dizer, e que vão estar representadas nas suas palavras, nos seus músculos, na sua postura, na sua maneira de agir com as outras pessoas. Tudo isso nasce e inicia no espírito. Portanto, o corpo nada mais é do que a expressão dessa vontade, a expressão desses desejos, a expressão dessas ideias e desse caráter que está no espírito e que se manifesta através das ações desse espírito via corpo físico, né? Então, eu brinco, né? A mesma mão que afaga é a mesma mão que agride, mas a emoção ligada ao afago é uma e a emoção ligada à agressão é outra. De onde partiu a emoção? De onde partiu o afago? Da vontade do espírito. De onde partiu a agressão? Da vontade do espírito. Daquilo que ele carrega consigo mesmo de defeitos, por assim dizer, de imperfeições do caráter, ou daquilo que ele carrega em si de virtudes e de bons sentimentos. É lá que nasce. O corpo físico, ele só executa as ordens que o Espírito enviou para ele executar. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Que assim seja.